Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade. Nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedecemos a Deus em tudo. O que é realmente para você? Pessoas, metas, desejos e até objetos disputam um lugar em nossa vida. E se não formos firmes e escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em nossa vida, qualquer um desses interesses pode ocupar rapidamente o lugar de Deus. No Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 5, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus está ministrando a palavra de Deus, que Jesus está ensinando a palavra junto ao mar de Genezaré, e as pessoas o apertam de tal maneira que Jesus não consegue literalmente ministrar a palavra de Deus, porque as pessoas estão o sufocando, o oprimindo para que ele não se afaste, porque as pessoas estão gostando da mensagem. As pessoas não querem parar de ouvir a palavra de Deus ensinada pela boca de Jesus. Então Jesus ministrava de uma forma que as pessoas eram cativadas a querer ouvir mais ainda aquele tipo de mensagem. E Jesus olha junto ao lago de Genezaré e Jesus vê ali dois barcos. E Jesus se aproxima dos barcos e Simão, Pedro, está ali lavando a rede junto com os pescadores, porque passaram a noite toda pescando e de manhã não apanharam nada. E Jesus pede a Simão Pedro para entrar no barco, pede permissão e Pedro autoriza que Jesus entre no barco. E quando Jesus entra naquele barco, Jesus pede a Pedro que ele se afaste um pouco da margem da praia. E Jesus começa a ensinar as pessoas. A Bíblia não nos diz por quanto tempo ou por quantas horas Jesus ele segue ministrando a palavra de Deus. Mas quando ele termina de ministrar, ele termina de pregar a palavra de Deus, o que é que ele faz? Ele olha para Pedro agora e diz assim: olha, levanta-te ao mar alto, que agora nós vamos pescar. Então Pedro olha para Jesus e diz o seguinte: mestre, nós temos pescado a noite toda e nada nós apanhamos. Mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Jesus ordena que Pedro ele leve o barco para longe da margem da praia, ao lugar mais fundo, e ordena que eles lancem a rede. Então, os pescadores daquela época, eles usavam um tipo de rede que nós hoje chamamos de tarrafa. Era muito semelhante a uma tarrafa onde os pescadores lançavam a rede em forma de um sino, de um círculo, e o peso, a chumbada, levavam a malha para baixo. E quando eles puxavam, os peixes vinham. Por isso que Pedro pescava mais os pescadores durante a noite. Porque durante a noite os peixes eles deixam o lugar mais fundo e vão para a margem do rio. Aonde é possível lançar a rede, ela vai até o fundo, até as pedras, até os matos, até a areia, e ela consegue trazer os peixes quando é puxada. Pedro tinha experiência na pesca, todos os pescadores que estavam com Pedro tinham experiência,
Por isso que quando Jesus diz assim, vamos pescar, Pedro ele enfatiza em dizer para Jesus, mestre, nós passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro estava dizendo para Jesus, olha, eu pesquei a noite toda, nós pescamos, em todos os pontos que nós conhecemos, nós lançamos a rede e nada pegamos. Mas se o Senhor quer realmente que nós vamos pescar, então eu só vou lançar a rede exatamente aonde o Senhor ordenar. Então Pedro acreditava que o problema estava no local em que eles pescaram. Passaram a noite toda, quer dizer que Pedro conhecia a região e naquele território Pedro deu o máximo de si, o máximo de esforço. E quando eles se afastam, Jesus diz, ponto, aqui está bom, pode lançar a rede. E Pedro ele lança a rede ao mar e quando ele vai puxar, ele não consegue tirar a rede do mar. Porque a Bíblia diz que estava tão pesada que era capaz de se romper. E Pedro ele faz sinal para o barco que está junto com ele vizinho para ajudarem a puxar a rede. E quando eles puxam a rede, a Bíblia nos diz que encheu-se de tal forma os dois barcos que quase chegaram a afundar de tanto peixe. É onde Pedro se ajoelha perante Jesus e diz para ele, mestre, afasta-te de mim, que eu sou homem pecador, que eu sou homem cheio de pecado. Então veja a importância, quando a Bíblia nos diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus ele não quer dizer que você não deva se preocupar com a sua vida. O que Jesus está nos ensinando é que a prioridade é o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja que Jesus ele primeiro pregou, ele supriu a necessidade do povo em ouvir a palavra de Deus e depois conhecendo a necessidade de Pedro e dos pais de família que ali estavam, que iam voltar para casa sem o seu alimento, que iam voltar para casa sem condições de sustentar a sua família, Jesus diz, agora vamos pescar. Então não pense que Deus ele não se importa com a sua vida material. Deus se importa com as suas vestes, com o seu calçado, com os seus alimentos. Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com a sua família, com o seu corpo, mas a prioridade do Senhor é cuidar da sua vida espiritual. Então Deus quer cuidar de você em todas as maneiras, espiritual e material.